Segundo livro de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Amém? Encontrei nas escrituras. Segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Aleluia. Estamos em uma conferência profética. Então Deus está revelando algo para fazer algo na sua vida. Amém? Deus quer revelar algo sobre a minha vida. Declare isso nessa noite. Deus quer revelar algo sobre a minha vida. Oh, aleluia. Quantos encontraram? Amém? Diz assim: e temos ainda mais firme a tomar seu assento. Aleluia. Necessitamos entender algo, que a realidade do mundo espiritual não é a realidade do mundo terrenal. Vivemos diante de duas realidades: a realidade natural, terrenal, humana. Mas existe uma realidade que foi primeira. Quando na primeira terra foi criada, um reino chamado céu já existia. Um reino espiritual. Quando o primeiro homem foi criado, quando a primeira mulher foi criada, já existia um reino celestial habitável, povoado. Então necessitas entender que este reino, o que nós vemos humanamente, naturalmente, não é o único reino, ou não é a única realidade. O mundo espiritual é primeiro. Diga comigo: o mundo espiritual é primeiro. Porque o espiritual já existia quando o terrenal foi criado. Vocês estão me entendendo? Então não nos podemos limitar à dimensão humana, natural, terrenal somente, porque o terrenal e o natural é o segundo. Agora encontramos homens e mulheres que cruzaram a dimensão do natural. Ontem nós estivemos falando aqui das chaves do reino. Nós tivemos falando que o acesso, a escada, a visão que Jacó teve ali, quando ele viu aquela escada, falando do acesso para entrar numa outra dimensão. E o que acontece quando entramos em uma outra dimensão, chamada dimensão espiritual? Nós começamos a ouvir o que Deus está falando em espírito. Vocês estão me entendendo? E por isso encontramos na palavra de Deus, quando diz assim: quem tem ouvido para ouvir, não está falando do ouvido natural, porque todo ouvido natural foi criado para ouvir. Esta é a intenção original. Por isso cada vez que Jesus encontrava com um surdo, ele restaurava a audição, estava devolvendo o homem a intenção original da criação. Mas quando está falando quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E esse é o nosso grande desafio: não escutar o que a terra está falando, mas escutar o que o céu está falando. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Não se trata de entrar aqui nesta noite, porque não somos mudados pelo natural. O natural não muda, o natural não cura, o natural não liberta, o natural não transforma. Ontem à noite nós vimos o Senhor falando porque somos transformados de glória em glória. E glória é a visível presença de Deus manifestada no meio do seu povo. Então está dizendo: não podemos ser transformados sem conhecer antes a visível presença de Deus manifestada. E porque tantas vezes passamos por lutas, passamos por prova, as coisas não estão acontecendo na nossa vida, porque não estamos ouvindo as instruções que estão sendo liberadas no reino espiritual. Encontramos aqui, por exemplo, nesse momento, a palavra falando algo claro conosco aqui, dizendo: e temos ainda mais firme a palavra profética, a qual fazei bem estar atento, como uma luz que ilumina em lugar escuro. Ou seja, a palavra profética é uma palavra firme. A palavra de Deus, ela está estabelecida, e ainda que as circunstâncias da terra mude,
a do céu não muda. Ou não, eu acho que não estão entendendo o que eu estou falando. Que moço, né? Ainda que a circunstância ou a realidade da terra mude, a realidade do céu não muda. Mas essa pandemia, o coronavírus, mudou a realidade de toda a terra. That's true, é verdade, mas não mudou a realidade do céu. Não mudou. A realidade do céu sigue intacta, intocável. E temos a palavra profética para estabelecer isso. Ai, mas eu não sei o que fazer. Olha, tudo o que está acontecendo não necessita entender o que está acontecendo na terra, mas você necessita entender o que está acontecendo na dimensão do céu. Eu não sei se vocês estão me entendendo. Que nada mudou para Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: nada mudou para Deus. Nada mudou para Deus. Nada mudou na realidade do céu. As fronteiras das nações se fecharam, mas as fronteiras dos céus continuam abertas. E talvez te impediram de você cruzar fronteiras aqui na terra, mas esta epidemia não pode impedir que o que está no céu desça sobre a terra. E por isso cantamos: deixa o céu descer. Porque quando falamos de um reino, não estamos falando de um reino terrenal, estamos falando de um reino que nesse reino tem poder, nesse reino tem glória. E isso é para sempre. Por isso que quando vivemos na dimensão da terra, nos tornamos prisioneiros da realidade da terra. E quando você não é um homem espiritual, uma mulher espiritual, você é cativo do natural. A doença te para, a crise te para, a pandemia te para. Por quê? Porque você não sabe como sair desta dimensão. Mas quando você é um homem espiritual, uma mulher espiritual, você está vivendo numa outra dimensão. De que a realidade da terra mudou, mas a realidade do céu continua intacta, imutável. Não é o que está aqui, é o que está lá. Teu é o reino, teu o poder, viver o que diz a palavra. É a glória para sempre. Amém. Entender isso. Teu A quem servimos? o poder tua, é a glória para sempre. Amém. Mas aí de que adianta cantar isto quando vem um problema nos detemos? E cantamos: teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, aleluia. Mas quando vem a crise, quando vem a dificuldade, quando vem a enfermidade, nos paramos, nos detemos. Então não estamos vivendo o que estamos falando. E necessitamos então entender a maneira de Deus manifestar, para que a manifestação de Deus se torne real em nossa vida. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Aleluia. Você tem um pouco de água, por favor? Amém. Quantos encontraram? Então não é ouvir o que a terra está falando, mas é ouvir o que o céu está falando. Quando eu falo terra, eu estou falando do reino de homens. Quando eu falo céu, eu estou falando do reino de Deus. Obrigado. E quando eu falo inferno, eu estou falando do reino do diabo. Então todas as vezes que Jesus falava o reino do céu, o reino do céu, o reino do céu, ele estava falando do reino do seu Pai. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14 diz assim: ora, foi o que Deus me falou em Israel. Ele me falava de um tempo de manifestação,
um tempo de visitação. Essa visitação ia ativar uma manifestação no mundo espiritual que ia tocar o natural. Como assim? Mais ou menos o céu beijando a terra. Revelar o que o apóstolo falava da visão de Natanael na primeira noite. Ele estava admirado, porque ele dizia: não, eu te vi debaixo da figueira. E ele ficou: uau, que tremenda esta profecia. Ele dizia: não te admire por isso, porque virá tempo de céus abertos e anjos subindo e descendo. E esse céu aberto é devolver o homem à intenção original da criação, na dimensão que ele foi criada. Não havia barreira, não havia interpretação. É Deus falando diretamente com seus filhos. Então em Israel Deus me falou isso: vem um tempo de glória, um tempo de visitação, um tempo de milagre, mas muitos não vão poder viver isso. E eu disse: pai, isso não tem nexo, porque se é um tempo, porque muitos não vão poder viver, você tem que tomar cuidado, porque não é entrar aqui que vai mudar a sua vida, é entrar dentro da dimensão que está aqui. Do you understand? Me entende o que eu estou falando? Me entende o que eu estou falando? O que é essa igreja? É uma escada, é uma chave que coloca você dentro de uma outra dimensão. Mas olha o que diz a palavra de Deus. Diz assim: o homem natural não entende, não aceita as coisas que estão do Espírito de Deus, porque para eles são loucura. Não pode entender, porque elas se discernem o quê? Espiritualmente. Elas se discernem o quê? Espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, aleluia, enquanto ele por ninguém é discernido. Então o que significa isso? Que Deus se revela em uma dimensão, em uma frequência. Já viu na rádio? Já viu quando você está viajando num lugar, você está tentando sintonizar uma rádio, aí você sintonizou, você entrou numa frequência que você pode entender o que está falando ali, mas de repente você entrou num lugar e começa, você saiu da frequência e você não é capaz mais de ouvir o que estava falando ali, porque você saiu da frequência. Então a frequência onde Deus fala, se revela, se manifesta, se chama espiritual. Espiritual. Aleluia. E cada vez que você sai do espiritual, vem uma interferência. Então você começa a viver a realidade da terra, porque você não tem uma palavra profética na sua vida. E que é a palavra profética? É uma luz que ilumina em lugar escuro, onde diz: não fará nada Jeová seu Deus, antes que revele o seu segredo. Profetas. Por isso há profetas na casa aqui nesta noite. Não é por nós, é por vocês. Esse evento não é para o apóstolo, não é para os apóstolos, não, é para a igreja. É um presente de Deus para as suas vidas. E não é que nós somos os presentes, não, nós só somos os mensageiros que estamos tratando de ouvir e entregar para vocês. Então o que passa aqui? Que diz que o homem natural, ele não entende. É como que a manifestação de Deus estivesse parado diante de você, mas você nem sabe que Deus está ali. Você nem sabe que a manifestação dele está diante de ti. E foi o que aconteceu ali em Betel, quando Jacó lhe falou: olha, e tive medo. Ele falou: não é outra coisa senão a casa de Deus e porta dos céus. E ele falou, e teve medo, mas ele não teve medo do que viu, ele teve medo de não ver o que viu, porque ele falou: Deus estava nesse lugar e eu não sabia. Ele não teve medo do que viu, ele teve medo de não ver o que ele viu. O que significa que esse ano 2020 trouxe uma visitação. Glória para sempre, amém. Teu é o rei. Não é no natural, 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 não é no natural. O que está passando em 2020 não é no natural, não é no natural, é Kamachique, não é no natural.
vez que nos enfocamos mais no terrenal, nos tornamos mais terrestres. Cada vez que nos enfocamos mais no espiritual, nos tornamos homens e mulheres celestiais, na nossa identidade original. Porque você não é um homem carnal, você é um espírito revestido de um corpo carnal. Você é espírito. Alguém diga: eu sou espiritual. Então, a missão do diabo é manter-te dentro da dimensão carnal, para que você não entre na dimensão de Deus. Porque cada vez que você se mantém na condição natural, você está cativo à realidade natural. Uma enfermidade pode te matar, um problema pode te destruir, uma manifestação diabólica pode acabar com o teu casamento. Mas quando você vive na dimensão de Deus, você está usando as armas espirituais, você está trazendo a manifestação de um Deus sobrenatural. Mas você tem que ser espiritual para entender, porque não é terrenal, não é natural. E ontem nós falamos sobre isso, natural ou sobrenatural. Então 2020, diga comigo, 2020 trouxe uma visitação. Diga, 2020 trouxe uma visitação. Agora, o que eu tenho entendido sobre as visitações? As visitações vêm em cada temporada, trazendo uma manifestação específica. Ou seja, visitação gera manifestação, uma instrução, e instrução gera uma manifestação. Então, quando nós entramos em 2020, nós estávamos entrando dentro de uma visitação. Agora, qual é o problema quando nós não discernimos a visitação ou o que está manifestando no mundo espiritual? Porque muitas das vezes os problemas captam a nossa atenção e deixamos de captar o que o céu está manifestando. Porque muitas das vezes é mais fácil ver o natural que o sobrenatural, que o espiritual. Porque para ver o espiritual, você tem que ser um homem espiritual, uma mulher. Não estou falando um super capacitado, um super crente. Eu estou falando somente um homem espiritual, uma mulher espiritual. Então entenda isso, que em Lucas capítulo 19, versículo 42, olha o que a palavra de Deus fala sobre a visitação, dizendo: se tu conhecesse, ao menos nesse dia. Eu não sei quantos vão entender, apóstolo Mahatma, apóstolo Levi, me ajuda aí por favor, que eu consiga transmitir tudo que o Espírito de Deus quer falar. Então, enquanto eu estou falando, você está intercedendo em espírito por mim. Estamos terminando agora uma temporada, porque estamos prestes a terminar este ano, não um ano no calendário grego-romano 2020, mas no ano hebraico, Hebreus 5.780, termina agora em setembro. Entramos no ano novo judeu. Então o que acontece? O diabo está fazendo uma tremenda festa. Por quê? Porque muitos não entraram na visitação que estava destinada para esse ano. E por isso temos que profetizar outra vez o que Deus falou, porque a profecia é como tocha que ilumina em lugar escuro. E por isso disse: é necessário que voltes a profetizar, porque se você não discernir a visitação, você não tem a instrução. E se você não tem a instrução, você não tem a manifestação que estava destinado para a sua vida este ano, que falta um mês para terminar. Que no sukimone que te locou e tu que te come cai de sonoribique seite necou marantono que eresimino que ariei samino come te quele mexai anara. Por isso temos que estar no âmbito da glória, onde somos transformados, onde saímos do natural e entramos no sobrenatural, para entender, para ouvir o que Deus está falando. Por isso entra para que entenda. Você já sabe, o homem natural não entende, não percebe.
dizendo: ah, se tu conhecesse ao menos nesse dia o que é para te trazer paz, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Olha que diz, isso está encoberto aos teus olhos. Estava, mas não estava vendo, bispo. Bispo Carlos, estava. Apóstolo Jorge, não é que não estava, estava, mas Jesus fala, estava encoberto diante dos seus olhos. Não é que não está o que Deus tem para você, está, só que talvez muitos de vocês não estão vendo, porque o diabo colocou a sua atenção no que está acontecendo aqui na terra, e talvez você não está ouvindo o que o céu está falando. Ontem nós falamos que nós somos o resultado do que vemos e ouvimos. Então, a palavra de Deus fala assim: porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos se acercarão, te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te apertarão de todos os lados. Escuta isso: e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porquanto não conheceste o tempo da tua visitação. Jesus está falando, se pelo menos nesse dia vocês entendessem, eu mudaria tudo. O ano ainda não terminou. Satanás pôs uma profecia na boca de mundo: 2020 acabou, 2020 está perdido. Está perdido para o diabo, porque para os filhos e filhas de Deus que estão em espírito, ele sabe que muita coisa ainda vai acontecer. Este é o teu ano. Porque você não se move na realidade da terra, você se move na realidade do céu. E Deus não é homem para mentir, Ele não é filho do homem para se arrepender. E nós temos a palavra profética para iluminar e dizer: eu tenho um desejo, eu tenho um desejo, eu tenho uma visitação, eu tenho uma manifestação, e eu não me paro fora disso. Deixa o céu, a realidade do céu, a manifestação do céu, a palavra do céu, a cultura do céu, a influência do céu, o poder do céu, a revelação do céu. Jesus, oh my God, yeah. Há um reino que não se dobra diante de uma enfermidade. Há um reino que não se para diante de uma pandemia. Não. Alguém diga: eu tenho uma profecia, eu tenho uma palavra profética na Minos. Eu tenho uma profecia que me ilumina em lugares escuros. Porque eu não vivo na dimensão da terra, eu vivo na dimensão do céu. 2020 não acabou, 2020 não está perdido. E preste muita atenção: Deus te está observando como você está reagindo diante de tudo que está acontecendo, porque você é o resultado da sua reação. E Jesus, se pelo menos nesse dia você entender, eu mudaria tudo. Esse dia, e Deus me está falando algo aqui, que se vocês entenderem nesta noite o que vocês ainda não receberam neste ano, eu colocarei diante de você, eu vos surpreenderei, porque não necessito de 12 meses para fazer algo grande na sua vida. Porque 1000 anos é como se fosse um dia para mim. Em um mês eu vou te surpreender, em um mês eu vou te mostrar quem eu sou. Em um dia você vai conhecer a minha glória. Em um dia você vai entender que ainda que a terra pare e ainda que fechem as fronteiras, eu não me detenho, eu não paro, eu sou Deus, eu maquechar. Vamos, entra. Venha com
Alguém diga sobrenatural. A palavra diz: um homem natural não entende, porque é sobrenatural. Não é o que tu é por fora, é como tu eres por dentro. E Jesus falou assim: pelo menos neste dia vocês entendessem o tempo, eu mudaria tudo. O Espírito de Deus me está falando que se vocês entenderem nesta noite esse desenho, eu vou mudar toda a realidade desse ano nas suas vidas. Vai falar: mas como não entender? Será destruído você, será destruído o que está dentro de você, será destruído sua casa. Não ficarão pedra sobre pedra, porquanto não discerniste o tempo da visitação. E o que é visitação? É espiritual. Então qual é o intento do diabo? Manter uma igreja no natural, porque a visitação pode estar, mas ela nunca entra. Ela não entra. Então, quando nós entramos em 2020, nós entramos em uma nova temporada, e foi uma nova visitação que chegou, porque não foi, bispo Carlos, uma mudança de temporada, foi uma mudança de ciclo. E por isso o que se desatou no mundo espiritual foi tão agressivo. Para entrar em 2020, houve uma grande confrontação no mundo espiritual. E olha, todo mundo falando: 2020, 2020, esse é o ano. E o diabo sabia também o poder da manifestação que trazia a visitação para esse novo ciclo, que ele tentou parar tudo aqui na terra. Ele tentou parar a sua vida. Você está me entendendo o que eu estou falando? Que todo esse, o que está acontecendo aqui na terra, é para te desenfocar do céu. É para você não discernir a visitação. Então, quando nós entramos nesse ano 2020, nós entramos numa nova temporada, e foi uma nova visitação que chegou, e essa visitação trouxe um novo âmbito da glória de Deus. Quando nós entramos em 2020, ou no ano 5780, trouxe um novo âmbito da glória de Deus. Mas para isso, nós temos que estar preparados. Eu volto a repetir, Jesus falou: a visitação está, apóstolo Mahatma, mas vocês não discerniram a visitação, então tudo se acabou. Vocês estão me entendendo? Que quando entrou em 2020 veio uma visitação, e você tem que discernir a visitação que nós estamos, e temos que discernir o que Deus quer fazer. Deus nunca coloca você, entenda isso, Deus nunca coloca você em uma nova temporada, a menos que você esteja pronto para isso. Você está me entendendo o que eu estou falando? Deus nunca coloca você dentro de uma nova temporada, a menos que você esteja preparado para isto. Você lembra a palavra das virgens? Algumas não estavam despreparadas, mas outras estavam preparadas. Cada temporada e transição é marcada por uma visitação. E se você não discernir a visitação, não entrará na manifestação daquela visitação. Por isso, em 2020, muitos não estão entrando nessa visitação, que tem manifestações sobrenaturais do poder de Deus para a sua vida. E você tem que estar preparado. Não são os problemas, entenda isso, não são os problemas, circunstâncias que fazem a transição, mas é a visitação em cada temporada. Não é o corona, não é a pandemia que está mudando isso, não, é a visitação. Agora, qual foi a profecia ou a visitação do ano que passou? Pode colocar em 5779, só para você entender um pouquinho, e nós recapitularmos um pouco para você entender isto. Quando nós saímos de 2019, no calendário grego-romano, nós estávamos no ano 5779, e o 9 era representado pela letra Ted, também representava por um útero. Em português se diz útero, ventre, útero, sim? Então nesse ano que nós passamos, 2019, ou 5779, o 9 representava Ted, também representava um útero. 9 também falava de 9 meses de gravidez.
Tem alguma mulher grávida aqui? Tem alguma mulher grávida aqui? Tem alguém grávida aqui? Ninguém? Então 9, fala de 9 meses de gravidez. Agora entenda, esse período de 9 meses foi estabelecido por Deus, ok? Só que o número 9, a mulher podia estar grávida 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 7 meses, 8 meses. Mas quando chegasse 9, Deus estabeleceu que ali se terminaria aquele período de esperar. Então quando nós estávamos terminando 2019, aleluia, Deus estava falando, esse será um final de esperar para um novo começo, de ter em tuas mãos o que você estava esperando. Era o final para um novo começo. Em 2019 terminou um ciclo na sua vida, daquilo que você estava esperando, do que Deus te falou, do que Deus te prometeu, da sua empresa que você viu, um ministério, o chamado, a unção, a família, eu não sei. Deus estava falando em 2019, olha, aqui termina um ciclo de esperar. Porque quando entrarmos em 2020, você já não vai esperar, você vai ter nas tuas mãos aquilo que você estava esperando, aquilo que você sonhava. Então Deus estava falando, era o final para o novo começo. Me que sono e comiei. Então quando você entrou em 2020, você não entrou para esperar. Diga comigo, quando eu entrei em 2020, eu não entrei para esperar, eu entrei para receber o que eu estava esperando. Manu que some. Quantos aqui tinham grandes expectativas para esse ano? Quantos tinham? Grandes expectativas. Então nesses últimos 10 anos trouxe grande mudança, do que foram o ano 70 de 5.779 para o ano 80 de 5.780, que significavam, entenda isso, no alfabeto judaico possui 22 letras, e cada letra possui 3 valores. Diga comigo, valor fonético, valor numérico, imagem profética. E cada letra hebraica é também um número, e cada letra judaica não é apenas um número, mas também uma imagem profética. Então entramos no ano 5.780. Esse ano que estamos, coloque aí, diga comigo, 5.780. Então 2020 no calendário grego-romano, mas do povo de Deus, nós estamos no ano 5.780. Então no calendário hebraico, acabamos de terminar a década de Ain e Ted, 79, olho, a década do olho, para começar a década do Pei, 5.780, o ano da boca. Diga comigo, boca. Diga comigo, boca. Diga comigo, boca. Diga comigo, boca. Agora você vai ter que ouvir o que o Espírito está dizendo. O problema quis calar a sua boca. O problema quis tapar a sua boca. O diabo tinha que fechar a sua boca. Minha esposa estava sentada ali e falou: esse não é o ano da boca, esse não é o ano do decreto. Então o diabo colocou uma tapa na boca. Não fala com ninguém, não abraça ninguém, não se aproxima de ninguém, não toque ninguém. E o diabo está dizendo: eu estou tapando a boca no ano da boca. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Que em setembro 20 nós entramos no ano 5.780, inserindo a letra Pei, e Pei é representado pela boca. Portanto entramos em um tempo não apenas de ver, diga, não apenas de ver,
aleluia, discernir, mas também diga provar, experimentar. Não vamos apenas, entenda isso, portanto, não entramos em um tempo, não apenas de ver, discernir, mas de provar e experimentar, e não vamos apenas ver o que Deus está fazendo, é hora de decretar. Alguém diga comigo, é hora de decretar, é hora de passar da visão à autoridade do reino. Hora de proclamar com nossas bocas os decretos proféticos de Deus e liberá-los na atmosfera celestial. Você já viu muito, você já sonhou muito, você já esteve grávida esperando muito. Você não acha que já está na hora de você ter em tuas mãos o que você estava vendo? Que não é mais um tempo de ver, é tempo de provar, experimentar. Mas para isso você vai ter que aprender a entrar nessa dimensão de decretos, do profético, do sobrenatural, porque toda palavra profética em Deus tem poder. Portanto, quando você fala o que Deus diz, suas palavras se carregam do poder dele. E então entramos em um alinhamento muito forte de Ezequiel 37, onde Deus vai e toma ao profeta e leva ele no meio de um vale de osso seco, onde aquele vale de osso seco representava uma nação, mas não uma nação qualquer, era a nação dos filhos de Deus, da menina dos olhos de Deus, mas que estavam mortos e estavam secos, e ali tinha sonhos, tinha promessas, tinha profecia, mas estava tudo seco, e muitos estão nessa condição. E aí Deus chama um profeta e põe no meio do problema e pergunta: reviverão esses ossos? Deus perguntando para os homens, e Deus está perguntando para você: eu farei algo grande na sua vida ainda nesse ano? Eu reviverei a sua empresa ainda nesse ano? Eu reviverei ainda o seu ministério nesse ano? Eu reviverei todas as promessas neste ano? Então falou: profetiza, porque eu não vou falar, eu quero te ensinar você a trazer vida pelo poder da palavra. E disse: profetiza. Deus vai fazer o que como Deus tem que fazer, mas Deus não vai fazer o que você como homem tem que fazer. E colocou no meio do problema e falou: agora você vai ter que aprender a solucionar problema debaixo da minha autoridade, debaixo da minha unção, debaixo do meu poder. Porque do que adianta você caminhar comigo tanto tempo e não se ativar? E falou: profetiza. E ele falou, e o que estava morto trouxe vida e se ajuntou, e houve um mover, e os ossos com os ossos, e nervos e compaixão, e se levantou um grande exército pelo poder do decreto, mas não tinha o Espírito. Ele falou: não tem o Espírito, então profetiza ao Espírito, e diz: vem. E ele profetizou, e veio o Espírito. E que o Pai está fazendo nesse ano? Então Ele está trazendo a evidência que tudo que foi criado, diz comigo, tudo que foi criado pela palavra, pela boca. Haja luz, haja isto, haja aquilo, haja aquilo. Tudo o que foi criado pela palavra. E agora o que o Pai está fazendo? Ele está pegando os filhos assim e está dizendo: eu vou te ensinar a criar pela palavra, eu vou te ensinar a trazer a vida pela palavra, eu vou te ensinar algo profético, sobrenatural, como você trazer a vida pela visitação. E esse ano é a boca, é a palavra. Então tudo que foi criado pela palavra. E aí, no ano da boca, no ano da palavra, no ano do decreto, o inimigo coloca um símbolo na boca: boca coberta. Dá uma olhada, pessoa que está do seu lado, dá uma olhada. Ele queria dizer: esse é o ano da boca, eu vou tapar a boca. Mas ele só vai tapar a boca dos naturais, porque os espirituais, eles não vão estar de boca fechada. Coloca-se de pé, eles vão decretar.